São tantas coisas que a gente precisa até orar e organizar um pouco os nossos pensamentos para entender aquilo que o Espírito Santo quer que realmente a gente fale. Bom, se você quiser colocar um título a essa breve reflexão que a gente vai tentar passar para vocês hoje, eu diria que é Aprendendo a Ser Filho. Aprendendo a ser filho. Nós temos um Pai tão maravilhoso e acredito assim que a gente usufrui e desfruta tão pouco dele. Em parte por causa de uma imagem errada que nos foi passada. Abre a tua Bíblia aqui em João, capítulo 14. Durante muito tempo eu li essa passagem e não é que eu não entendi, eu entendia de uma maneira que eu não entendo hoje. Hoje eu entendo de uma maneira que produziu um impacto no meu coração. Uma pergunta que Filipe fez a Jesus, porque Jesus o tempo todo, principalmente no livro de João, ele aponta para o Pai, ele fala do Pai, ele diz que ele é a demonstração do Pai, ele é a expressão do Pai. No capítulo 5 ele diz que não faz absolutamente nada, o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, a não ser aquilo que ele vê o Pai fazer. E falando do Pai, e é claro que os discípulos estavam entendendo que ele estava falando do Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus dos antepassados, e na verdade eles estavam tanto quanto impactados, porque parece que não havia muita relação entre o Deus do Antigo Testamento e o Pai que agora estava sendo apresentado por Jesus Cristo. E talvez Filipe, um pouco mais racional, Filipe sempre foi o mais racional da turma. Por exemplo, Jesus olhou para ele certa feita e falou assim: Filipe, nós precisamos de pães para poder alimentar essa multidão. E Filipe foi logo já calculando a coisa e falou: Senhor, 200 denários não bastariam para alimentar toda uma multidão. Então ele era o cara mais calculista, o cara mais da razão, do racional, do intelecto. E ele assim, puxa vida, ele estava muito formatado, estava muito organizada na mente de Filipe aquele Deus dos antepassados. E de repente aqui ele vem e faz uma pergunta, no versículo 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, aí que o cara pirou de vez: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe, você está tentando me dizer que eu não estou mostrando o Pai? Você está tentando me dizer que eu não estou conseguindo expressar o Pai da maneira que vocês gostariam que fosse expressado? Há tanto tempo eu estou convosco. Mas Filipe estava quase que dizendo assim: Senhor, eu não acredito que o Pai é isso. Eu não acredito que o Pai é tão alegre, tão espontâneo, tão extrovertido. Eu aprendi que o Pai é um homem carrancudo, é um homem de humor sensível. Dependendo da maneira como a gente se dirigisse a ele poderia ficar irado e de repente poderia descarregar um pouco de ira sobre nós. E agora, esse Pai alegre, esse Pai maravilhoso, esse Pai tão sociável, esse Pai tão amável, tão companheiro, tão presente, tão junto, que Pai é esse? Por que nós ficamos tanto tempo sem conhecer esse Pai? E é exatamente isso que acontece talvez com muitos de nós. Eu queria fortalecer aqui uma ênfase que foi dada naquele texto lido pelo bispo Bita ali em Oséias. As pessoas hoje, elas conseguem atribuir, ainda conseguem, graças a Deus, eu creio que não é mais o caso de vocês aqui, pela palavra que tem sido ensinada, mas as pessoas ainda conseguem atribuir a Deus uma série de coisas que não tem absolutamente nada a ver com Deus, e ameaçam as pessoas. Esse Deus que ameaça,
olha, se você não andar no caminho, se você não andar de maneira reta, a minha ira vai poder vir sobre ti, eu vou pesar a minha mão. E tem gente que ainda consegue profetizar para outros, dizendo, não, essa enfermidade foi Deus quem colocou para te ensinar uma lição. E eu te pergunto aqui, qual é o pai que está presente nesse lugar, o pai ou a mãe, que já pensou em colocar algum tipo de doença ou enfermidade, ou tumor, ou câncer no seu filho ou na sua filha, para poder ensinar uma lição? E a Bíblia diz algo tremendo. O próprio Senhor Jesus, olhando para os homens que estavam ao seu redor, ele disse, vós que sois maus, vós que sois limitados e imperfeitos, vós que sois humanos e falhos. Mas a gente tem que se lembrar que quando Jesus falou isso, ninguém ainda havia nascido de novo. Porque Jesus, na verdade, ele veio fazer uma transição. Jesus ainda viveu na época da lei. A época da graça foi inaugurada após a morte e ressurreição de Jesus. E a descida do Espírito Santo e o levantar da primeira igreja, que foi a igreja primitiva, aí sim se instalou e se inaugurou o tempo da graça. Vós que sois humanos e maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes e boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, você percebe que a mulher tinha uma certa religiosidade, mas ela não conseguia se desvencilhar, eu diria até de um vício, de uma prisão, de uma corrente, de uma cadeia que a prendia. Talvez os psicólogos pudessem afirmar, e até afirmem hoje em dia, que aquela mulher notadamente tinha um problema com o pai. Ela teve um problema com o pai, ela teve um trauma com relação ao pai, ela teve algum complexo, ela teve algum sentimento de rejeição, porque ela estava buscando o pai naqueles homens. Ela se casou com um e não conseguiu encontrar nele o pai, casou com o segundo, não conseguiu encontrar nele o pai, casou com o terceiro, com o quarto, com o quinto, e agora já estava vivendo com o sexto, quando finalmente ela encontrou com o verdadeiro pai. Irmãos, é muito peculiar a maneira como Jesus se dirige àquela mulher, falando de Deus, não como Deus, mas o tempo todo ele afirmava e afirmou, Pai, Pai. Ele sabia que aquela mulher precisava de ter um encontro com o pai, e ela precisava de quebrar a imagem errada que ela tinha de pai, porque talvez o seu pai natural tenha falhado na sua missão de ser pai, como muitos talvez de nós experimentamos pais que falharam. E quando a gente fala que Deus é pai, logo vem associado a imagem de um pai que falhou, um pai que abandonou, um pai que rejeitou, um pai que se distanciou, um pai que esteve longe. Pais ausentes. Mas é tão bom saber que o nosso Pai que está no céu, Ele nunca está ausente. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia. Eu queria ver com você aqui um pouquinho em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é a história, aquela parábola famosa do filho pródigo. E eu queria talvez falar um pouquinho sobre o irmão do filho pródigo. Eu estou tentando fugir, tem uma luz aqui que está... Eu sei que para filmagem é maravilhosa, né? Que eu fico aqui, olha só, todo mundo me vê, mas eu estou torrando aqui. Eu vou tirar aqui o meu manto. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho o dom de transpirar, o dom de suar pra caramba. Essa parábola, eu queria me ater na conversa que começou a acontecer, principalmente, o filho já voltou arrependido, o pai o recebeu com braços abertos, e fez uma festa tremenda. O filho tinha decorado um discurso, preparado um discurso, como que dizendo, olha, eu não sou mais digno de ser filho, trata-me como um dos teus servos, que já está bom demais. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, uma coisa que Deus tem me incomodado, é que na verdade,
o irmão mais velho e o irmão mais novo, eles não combinavam. Eles tinham dificuldade de relacionamento. Você já teve dificuldade de relacionamento com algum irmão seu natural? Seja honesto. Você já ficou sem conversar com ele há algum tempo? Ficou de mal, como, né, a gente fazia antigamente? Porque as ideias não batiam, os sentimentos não batiam, a visão não batia, né, os alvos, as metas, o estilo de vida não batia. Talvez por conta disso, o irmão mais novo, ali debaixo daquela opressão do irmão mais velho, porque o irmão mais velho, você pode perceber que ele era muito direitinho, ele era muito certinho, muito organizado, ele era muito bonzinho, fazia tudo muito certo, ele era um servo, mas ele era um cara que ele não sabia ser filho. Tem muita gente que sabe ser servo, mas ainda não aprendeu a ser filho. Quantos querem aprender a ser filho? Sabe, quando você é servo e ainda não aprendeu a ser filho, embora já sendo filho, porque você foi lavado, remido e redimido pelo sangue de Jesus, e isso te fez ser filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas eles não conseguem se sentir como filhos. E continuam comendo das migalhas que caem da mesa. Eles não sabem o direito e o privilégio que eles têm de assentar à mesa do banquete todos os santos dias com o Senhor. Meu irmão, nós podemos, o Senhor inaugurou um tempo para nós, em que nós podemos nos assentar à mesa do banquete com o nosso Pai todos os dias da nossa vida. O que vale dizer, o que significa dizer que para cada dia Deus tem uma mesa, um banquete delicioso preparado para nós, na presença dos nossos adversários. Então esse menino, esse garoto, o irmão mais velho, ele era muito bom como servo, como trabalhador. Ele trabalhava, ele não transgredia os mandamentos, ele ajudava o pai, apoiava naquilo que era necessário, naquele contexto de vida deles. Mas ele não conseguia se ver como filho. Na verdade, ele imaginava que para poder merecer algumas coisas, ele precisava de ter uma boa performance, ter um bom comportamento, um bom desempenho. Nós ficamos sabendo de uma experiência que aconteceu com um pastor lá em Brasília. O filho dele tinha uma certa dificuldade com matemática, um menino de 10 anos, assim, uma certa dificuldade. E talvez o menino, tentando agradar o pai e tentando até mesmo se motivar, perguntou para o pai assim: pai, se eu passar em matemática, o senhor me dá um presente? E o presente que ele queria era o seguinte: o menino ama, adora Lego. Ele falou: pai, se eu passar em matemática, o senhor me dá um Lego, aquele grandão. E o pai foi tão feliz, irmãos, foi tão feliz, porque talvez eu, no lugar daquele pai, ou qualquer um de nós, assim, até um tanto quanto distraído, ou até um tanto quanto querendo motivar o filho, a gente talvez diria assim, e não teria nada de errado, mas talvez nós diríamos assim: claro, meu filho, claro, se você passar em matemática, o Lego é seu. Mas aquele pai, num lance de sensibilidade, olha para o filho, abraça e diz: filho, você não precisa de passar em matemática para eu te dar o Lego. Eu vou te dar o Lego porque você é meu filho. Isso é lindo, não é? Isso é lindo. Você sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo nisso a religiosidade tentando fazer com que a gente sempre se sinta desqualificado em receber as bênçãos de Deus. E eu preciso declarar para você essa noite que não só Deus está qualificado como o prometedor, como aquele que promete, não só a palavra está qualificada, mas cada um de nós está qualificado pelo sangue de Jesus para receber todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por exemplo, você está qualificado para receber bênçãos de Deus esta semana, de 14 a 21 de julho de 2013, nessa cidade chamada Florianópolis.
Você está qualificado. Nós liberamos esta palavra profética de ânimo e de entendimento da verdade. Certa feita, o Jesus olhou para os discípulos, já quase assim no final, antes da crucificação, e ele começou a falar da sua ida, que ele teria que ir, e para contrapor um pouco a tristeza dele, disse: não, mas olha, eu não vou deixar vocês órfãos, o Espírito vai vir um outro Consolador. Eu sou o Consolador, mas vai vir outro também que é Consolador, é da mesma natureza, é da mesma raiz, é da mesma estirpe que eu sou. E ele vai continuar confortando, ele vai continuar consolando, ele vai continuar apoiando, fortalecendo, revigorando, revitalizando vocês interiormente. Ele vai continuar amando vocês profundamente. E aí ele termina mais ou menos dizendo assim: poxa, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você sabe o que eu vejo aqui? Um Deus que, através de Jesus, está vivamente interessado em promover a nossa felicidade. Eu tenho certeza que qualquer pai aqui ou mãe em sã consciência, a menos que seja muito desventurado, e a gente tem que orar muito por você, se você for esse pai ou essa mãe, você deseja ardentemente o sucesso do seu filho. Quantos aqui desejam e tem certeza que os seus filhos serão bem-sucedidos? Até porque há uma promessa no Salmo 112: a sua descendência será poderosa na terra. E eu me lembro que durante um bom tempo nós sempre orávamos com os nossos filhos, antes deles entrarem na juventude, na fase da infância, da pré-adolescência, na fase da adolescência. Todas as noites a gente tinha o costume de orar com eles. E eu me lembro que o Espírito falou ao meu coração para que num desses dias nós separássemos uma daquelas noites, porque a gente colocava eles para dormir e a gente orava. E muitas vezes já estavam dormindo, a gente entrava no quarto assim mesmo e já orava. Mas o Espírito colocou no nosso coração uma direção para que, em vez de orar pedindo proteção, a bênção, a cobertura de Deus, um bom sono e saúde e tudo mais, nós pudéssemos usar aquele tempo, 5 minutos que fosse, para profetizar sobre o futuro de nossos filhos. E o versículo que a gente mais usava, quer dizer, alguns versículos, a gente olhava para o Timóteo, a gente olhava para a Marissa, para a Samara, a gente levantava as mãos e nós dizíamos: vocês serão cabeça e não cauda, vocês estarão por cima e não por baixo, vocês serão poderosos na terra, prosperidade e riquezas haverá na casa de vocês. Profetizando, declarando. Meu irmão, se você que é limitado, embora hoje você já seja nascido de novo, embora hoje você já seja um cidadão do reino, embora hoje você já entenda o que é ser filho e já se assente à mesa do banquete, porque existe um assento permanente para mim e para você, à mesa do banquete. Se nós que somos limitados desejamos o sucesso de nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Eu preciso dizer para você essa noite que Deus não está contra você. Deus está a seu favor. Deus está a seu favor. Então olha só aqui, Lucas capítulo 15, no versículo 25, o filho mais velho, né, voltando do campo, onde todos os dias ele trabalhava, ao voltar, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Fala para o teu irmão que está ao seu lado: o nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus de música e danças. É um Pai de muita celebração, é um Pai de muita festividade. Ele gosta de som solene, mas ele gosta de barulho santo também. Desde que seja feito debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo dessa unção de graça, meu irmão, ele recebe como aroma suave e agradável. Ele ouviu então o som da música, as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado,
Observe aqui o artigo definido, o novilho cevado. Não foi um, mas foi o, apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, o irmão mais velho se indignou, ficou com raiva, ficou revoltado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai é demais, procurava conciliá-lo, porque o pai o amava, do mesmo tanto que amava o seu filho menor, seu filho mais moço. Mas ele respondeu a seu pai: eu não vou entrar, pai, não adianta. Cara, o senhor está errado. O senhor não pode abençoar esse cara. O senhor não pode abençoar. Eu estou há 20 anos na igreja e estou buscando essa bênção. O cara chega ontem, já foi batizado no Espírito Santo. Não pode. Já está prosperando, já está recebendo unções cada vez maiores na sua vida, no seu ministério, já está rompendo limites. Eu estou aqui 20 anos e não consigo romper limites. Ele chega ontem, já está sentando na janela do ônibus. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Menos, né, gente? Menos. E nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Ele não tinha nem coragem de chamar o cara de irmão, né? Ele não é meu irmão. Ele é teu filho, mas eu não considero ele como meu irmão. Desperdiçou os teus bens, a tua herança, com meretrizes. Agora tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Que papelão, pai. Que insensibilidade. Como é que o senhor consegue fazer um negócio desse? Que absurdo o senhor agir dessa forma, matando para ele o novilho, nem o cabrito. Eu estou aqui, te servindo com fidelidade, sabe, me desempenhando, sabe, eu estou buscando uma performance irrepreensível para poder merecer, quem sabe, o teu olhar, ou um abraço teu, ou um cabrito para poder eu comemorar com meus amigos. Agora vem esse teu filho que desperdiçou todos os bens com meretrizes, vivendo uma vida dissoluta, inconsequente, irresponsável, e o Senhor vai e mata para ele o novilho cevado e contrata justo o ministério da Livre em Jesus, lá de louvor, para poder cantar aqui com eles. Irmãos, olha só. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Eu nunca te pedi para você ter que trabalhar, ralar, ter uma performance exemplar para você merecer alguma coisa. Tudo que é meu é teu. Vem, toma posse, apropria-te daquilo que já te foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Vem comigo aqui em Romanos capítulo 8. Aprendendo a ser filho, hein? Quantos querem aprender a ser filho, a ter liberdade? Irmãos, é claro que tem um aspecto da reverência que nunca deve ser desprezado, o aspecto da responsabilidade. Nós não estamos aqui incentivando a irresponsabilidade. O filho mais velho tinha esse lado bom, esse lado do compromisso, da responsabilidade, da seriedade com as coisas do pai, mas lhe faltava o principal. Lhe faltava o entendimento da graça, lhe faltava o entendimento do favor imerecido. Ele imaginava que o foco estivesse nele. Ele tinha que ter um desempenho exemplar, uma performance exemplar, para poder, quem sabe, merecer alguma coisa do Pai. Meu irmão, quantos já descobriram que por você mesmo, por nós mesmos, nós nunca vamos merecer absolutamente nada do Pai, por melhor que seja a nossa performance, por melhor que seja o nosso comportamento, por melhor que seja o nosso desempenho, por melhor que seja a nossa intenção e a nossa motivação. Graça significa favor que eu não mereço. Cara, se eu não mereço, mas alguém pagou o preço por mim na cruz, para que eu pudesse ter acesso a esse favor, eu não vou desvalorizar, eu não vou diminuir o preço altíssimo que Jesus pagou.
para que esse caminho de acesso a este favor imerecido pudesse ser percorrido, praticado, experimentado por cada um de nós, filhos de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, é favor de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos qualifica a receber qualquer tipo de bênção e de favor, e de milagre, e de resposta, e de vitória que porventura você esteja buscando e precisando no dia de hoje. É favor imerecido, é pelo sangue. Romanos 8, 31 e 32, 2 versículos por demais conhecidos, e que a gente precisa de ter impresso, gravado no nosso coração. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem certeza que Deus é por você? Você tem certeza que Deus está ao seu favor, está ao seu lado? Amém? Então avisa para o seu irmão, fala para o seu irmão: irmão, Deus não está contra você. Ele não está contra você. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, que você tem ouvido aqui, e você vai continuar ouvindo e vai ficar chocado. Deus nunca vai ficar irado contra você, ou zangado, ou indignado contra você, porque toda a ira dele foi descarregada em Jesus. Avisa para o teu irmão aí: não sobrou ira para você, não sobrou. Alguém acredita nisso? Alguém está comigo aí? Não sobrou ira. Toda a ira de Deus foi descarregada em Jesus. Isso mostra o quanto o pecado teve que ser punido severamente. O pecado teve que ser punido. Esse negócio de graça igual a licenciosidade, isso não é verdade. Porque a graça, ela implica em eu estar morto para o pecado. Que diremos, pois? Praticaremos o pecado porque a graça é superabundante? Como vamos praticar o pecado se já morremos para ele? A graça nos capacita a nos mantermos santos, íntegros e separados para Deus. É a graça que nos capacita a isso. Versículo 32, Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu irmão, Deus se olha a partir de Jesus. Por causa de Jesus, Deus não vê mais defeitos em nós. Deus está apaixonado. Ele decidiu se apaixonar por nós, eternamente apaixonado. Diga assim: o meu pai, ele é eternamente apaixonado por mim. Diga isso: o meu pai que está nos céus, ele é eternamente apaixonado por mim. Quantos aqui já foram apaixonados algum dia, ou está apaixonado? O marido tem que levantar a mão, nem que seja pela fé, porque se a mulher souber que ele não está mais apaixonado, e a mulher da mesma forma, né? Como é que você define a fase da paixão? Como é que a gente define a fase da paixão? Paixão é aquela fase onde você não vê defeitos no outro. Paixão é aquela fase que, mesmo você sabendo racionalmente que a outra pessoa tem falha, porque ela é humana, que ela erra porque ela é humana, ela tem limitações porque ela é humana, ela vacila porque ela é humana, ela pisa no tomate porque ela é humana, mas você não consegue ver isso. Pela paixão que existe no seu coração, você só consegue ver qualidades. E é exatamente isso que acontece com o nosso Pai que está nos céus. Ele olha para cada um de nós e ele só consegue ver qualidades, porque ele nos olha a partir de Jesus. Aleluia. Cara, eu não estou tentando passar isso para você para te impressionar. Eu vivo isso. Pastor, o que o senhor faz então quando o senhor peca, quando o senhor erra, quando o senhor falha? Cara, eu procuro experimentar aquilo que a Bíblia diz, chama de metanoia.
Metanoia é arrependimento. Metanoia é mudança de atitude. Poxa, eu sei que isso não agrada a Deus, mas eu não fico me remoendo ali. Eu olho para aquilo que eu fiz de errado e digo: Deus, obrigado, porque eu já fui perdoado desse pecado. E pela tua graça eu mudo a minha atitude, pela tua graça eu mudo a minha maneira de pensar e de encarar essa situação, e pela tua graça eu sou mais do que vencedor, e pela tua graça eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, para a gente terminar, o diabo, ele é o acusador dos irmãos. Ele vai pegar essas suas falhas, que Deus não é que Deus faz pouco caso, gente. Cara, Deus sabe o peso que é para cada um de nós, como a gente realmente tenta servir a Deus com sinceridade. Mas o diabo, ele coloca um jugo, e ele diz: como é que você tem coragem de servir a Deus ainda praticando esse pecado? Como é que você tem coragem de ir à igreja? Ele é o acusador dos irmãos diante do Senhor. Ele tenta a todo custo convencer você que você não merece sequer estar na presença de Deus. Olha só, o diabo, ele é o eterno acusador dos irmãos, para tentar manter você numa consciência de culpa, numa consciência de condenação. Ele acusa você, tentando te convencer que você ainda está presa a uma dívida. Mas meu irmão, saiba de uma vez por todas que a tua dívida foi cancelada por Jesus na cruz. Você não deve mais nada para Deus. Você não deve mais nada para Deus. Você e eu não devemos mais nada. Se nós devíamos alguma coisa, Jesus pagou essa dívida no nosso lugar. Para terminar, o diabo é o acusador dos irmãos. Ele vai tentar te convencer que você não é digno de andar com Deus, de ser perdoado, de ser abençoado. Mas por outro lado, nós temos o consolador dos irmãos, que é o Espírito Santo, e ele não te convence do pecado. Eu não sei onde você aprendeu isso, pastor. Eu aprendi lá em João 16. Então você precisa de refazer a leitura, fazer uma releitura para você entender direito, porque ele está dizendo que o Espírito Santo, quando a gente peca, quando a gente está se sentindo derrotado, se sentindo o pior dos homens por causa de um erro, por causa de uma falha, por causa de uma pisada na bola, ele vem e te consola dizendo: cara, levanta a tua cabeça, porque você é justiça de Deus em Cristo. Ele veio para convencer os justos. Meu irmão, eu já sou justo. Interessante, há um versículo em Hebreus 10, se não me engano, no versículo 4, que diz que ele, Jesus, com o único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Olha só que expressão interessante. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu e você estamos debaixo de um processo que Kenneth Hagin chama de processo de santificação. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas aos olhos de Deus, nós já somos santos e justos. Então o Espírito Santo vem nos lembrar da nossa identidade. Cara, se levante, você já é justo em Cristo, você já é santo, você se tornou justiça de Deus em Cristo. Posso ler esse último versículo com você? Vai um pouquinho adiante a sua Bíblia, aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ficar em pé, eu sei que vai ser projetado ali. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aleluia. Antes da gente ler, diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo. O que é isso, pastor? Eu fui justificado. Eu me tornei justo por causa do sangue de Jesus. Olha o que diz ali: aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus. Deus o Pai o fez pecado por nós. Ele ficou todo pecado na cruz, todo doente na cruz, todo pobre na cruz, todo maldito na cruz, todo desfigurado na cruz, separado da glória do Pai, abandonado pelo Pai, desamparado pelo Pai. Pai, meu Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A primeira vez que Jesus não chamou Deus de Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Você é justo. E embora você cometa alguns deslizes, você não perdeu a condição de justo, de santo. Você não perdeu a condição de filho. Lá em casa não era assim. Timóteo, hoje você comportou bem, você é filho. Hoje você não é filho, vai dormir lá fora, você se comportou mal. Até arrepender. Arrependeu? Agora é filho de novo. Agora já não é filho de novo, porque está... Meu irmão, você é filho para sempre em Cristo Jesus. Não fique nessa gangorra. Aleluia. Não fique nessa gangorra espiritual. Hoje eu sou justo, amanhã eu sou injusto. Hoje eu sou filho, amanhã eu não sou filho. Hoje eu sou santo, amanhã eu não sou santo. Você tem uma nova identidade em Cristo. Você é filho de Deus para sempre em Cristo Jesus. Não deixe que o acusador prevaleça. Ouça a voz do Consolador. Ele te convence que você é justiça de Deus, que os seus pecados já foram plenamente e perfeitamente perdoados em Cristo. Levante uma de suas mãos. Pai, nós te louvamos essa noite. Ajuda-nos e ensina-nos cada vez mais a sermos filhos, a desfrutarmos do teu amor como Pai. Como tu nos amas. Tu nos amas desesperadamente, tu nos amas intensamente. Quantas canções a gente canta que declaram que o teu amor é imenso, o teu imenso amor, imenso amor, imenso amor. E isso concorda com aquilo que a tua palavra diz através de João, através do apóstolo João, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por este amor. Nós somos alvos do teu amor, somos alvos do teu amor, da tua graça, do teu favor, da tua bondade. E por causa da tua bondade, Pai, esta semana de 14 a 21 de julho, coisas boas acontecerão aos teus filhos. Portas novas serão abertas, os salários serão aumentados, gratificações serão liberadas, premiações serão liberadas. Meu Deus, em nome de Jesus, contratos serão assinados por empresas para favorecerem a vida dos teus filhos neste lugar, em nome de Jesus. Porque nós temos entendido que como Pai, o Senhor ama que os seus filhos sejam bem-sucedidos em todas as áreas. E é o que nós recebemos de Ti esta noite, Pai. O sucesso que o Senhor quer que nós sejamos, porque aos Teus olhos nós já somos esse sucesso total. O Senhor nos vê como sucesso total. O Senhor não nos vê como fracassados. E embora possamos experimentar alguns fracassos, e embora possamos experimentar algumas perdas, e embora possamos experimentar algumas dificuldades e pressões do mundo espiritual, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu ouso declarar diante dos meus irmãos, por causa do teu amor, Pai, eu sou um sucesso neste mundo. E cada um de nós é um sucesso. O que significa que os holofotes não estão em cima de nós, estão em cima de Jesus, em quem nós estamos, de quem nós somos propriedades exclusivas. Obrigado pelo teu amor essa noite, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Olha só, aleluia. Eu queria que você, eu vou terminar aqui. Eu queria que antes de você sentar e eu passar o microfone para o Bispo Bita, você pudesse profetizar ao teu irmão por conta desta unção profética que está sobre nós. Você vai dizer uma coisa para ele: esta semana os milagres te perseguirão, em nome de Jesus. Receba. Glória a Deus. Bispo Bita, aleluia.